Olá. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento precioso na tua presença. Queremos te louvar, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra, crescendo na tua graça, no conhecimento do Altíssimo, ó Deus, nas bênçãos do Senhor sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Pai, sê conosco, nos abençoa. Ó Deus, abençoa, Pai, esse novo momento, ó Deus, do Instituto Bíblico, cada aluninho, cada pessoa que há de nos assistir, ó Deus, também pela internet. São tantas pessoas, ó Deus, que nos assistem de diversos lugares, ó Deus, que recebem a palavra de Deus através desse ministério, dessa singela igreja simples, ó Deus, de homens simples, de mulheres simples, pessoas simples, diante do Senhor. Nós nos colocamos, ó Deus, em total dependência do Teu Espírito e pedimos a Tua graça sobre nós. Sê conosco, ministra ao nosso coração, fala conosco através da Tua palavra, é o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então se vocês tiverem perguntas ou fizerem algum comentário longo, você levanta a mãozinha, o João vai levar um microfone para sair na gravação, tá? É claro, evitar todo e qualquer tipo de comentário que não tenha nada a ver com aqui, tá? Então vamos fazer perguntas e comentários relacionados com aquilo que a gente está tratando, tá bom? Beleza? E de preferência deixa isso para o final, beleza? Porque daí para a gente que está ministrando fica mais fácil de a gente não se perder aqui o fio da meada. Beleza? Enquanto o pessoal está chegando aí, vamos começar para cumprir o nosso horário. Vamos lá então, gente? Abra comigo Efésios capítulo 5, 22. Efésios 5, 22. Nosso tema hoje é os papéis no casamento. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Esse é um dos temas mais importantes, gente, quando se trata de casamento, família, relacionamento, vida afetiva, é saber quais são os papéis, né? O que Deus espera do homem, o que Deus espera da mulher, o que a mulher espera do homem e o que o homem espera da mulher, o que os filhos esperam dos pais, o que os pais esperam dos filhos. Então, a família funcional é a família cuja cada membro da família, sejam filhos, sejam pais, sejam homens, seja o marido, seja a mulher, cada um cumpre o seu papel. Amém? Então você vai aprender não só para a tua vida, né? Caso você seja casado aqui, mas também você vai aprender para ajudar, orientar outras pessoas, aconselhar pessoas. Orientar e saber aconselhar segundo a palavra de Deus. Tá bom? Então o Joãozão vai estar lendo, vai ser o nosso leitor oficial. Pode ligar o microfone e ler lá Efésios 5, 22. Vai lá, João. Vamos lá. Bem alto. Vós... Não vai sair nas caixas, vai só sair na gravação. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Isso. Continua. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor da igreja. Isso. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular,
ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Então esse é o nosso texto-chave de hoje, talvez seja o trecho mais completo sobre casamento, né? Sobre relacionamento a dois. É um texto que a gente lê muito quando vai fazer casamento, talvez seja um dos textos que a gente mais ministra, né? Efésios 5, 22 a 31, e também 1 Coríntios 13, que fala ali acerca do amor. São Salmo 127, Salmo 128, são os trechos da Bíblia mais famosos quando a gente vai falar sobre casamento, tá bom? Então, hoje nós vamos ver essa temática tão importante. Sempre lembrando, gente, que o tema da nossa matéria é princípios bíblicos sobre a família, tá? Então, a nossa matéria é essa. E esse tema, os papéis no casamento, é fundamental para que você possa compreender como é que Deus vê a família, tá? Em primeiro lugar, quais são as funções e o propósito de Deus para a família? Infelizmente, nós sabemos que existem muitas confusões nas funções de cada um. E essa é a causa de muitos conflitos conjugais. Vocês acham que tem muito conflito conjugal, gente? Sim ou não? Briga, confusão, piseiro, demais, né? Se você abrir lá o Bendito, eu tenho o Bendito no WhatsApp, não sei se vocês têm também, todo dia aparece matéria de confusão de casal. Bateu na mulher, a mulher esfaqueou o cara, briga, confusão, muitas vezes por confusão de papéis dentro da família, tá bom? Então, Deus deu a cada um julgo, ou seja, uma responsabilidade diferente do homem, diferente da mulher. Nem superior, nem inferior, mas diferente. Vamos falar junto? Nós somos diferentes. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Isso não tem nada demais. Pelo contrário, isso é a coisa linda do casamento. Sim ou não? Imagina um casal que os dois são igualzinhos. Seria terrível, seria enfadonho o casamento. Então nós somos diferentes. Isso aqui tudo a gente vai disponibilizar depois para vocês, tá? No WhatsApp, eu vou mandar em PDF para vocês, mas se quiser ir anotando também, fica à vontade. Para que haja harmonia no lar, gente, é essencial que o casal aceite cada qual seu próprio papel. Então é necessário que a pessoa se conscientize, é necessário que a pessoa compreenda o seu papel no casamento, para que a família se torne uma família funcional. Vamos falar junto? Família funcional. Tá? Isso aqui é importante a gente escrever para você não esquecer. Existem dois tipos de família. Família funcional versus família disfuncional. Família funcional, cada qual cumpre o seu papel, cada qual faz aquilo que Deus a criou para ser, seja homem, seja mulher, seja marido, seja esposa, família funcional. Família disfuncional é quando é um rolo na casa, uma confusão, o homem faz papel de mulher, a mulher faz papel de homem, ou há alguma espécie de ausência emocional do homem ou da mulher dentro do lar, dentro da família, aí ela vira uma família disfuncional. Família disfuncional, ela se torna tóxica, gente. E a família funcional se transforma numa família saudável. Vamos falar junto? Família funcional, cada qual cumpre o seu papel. E ela se torna um ambiente saudável, abençoado. Por outro lado, não precisa repetir, a família disfuncional fica um rolo terrível, inversão de papéis dentro do lar, e a família, infelizmente, acaba criando dentro do lar um ambiente tóxico. Um ambiente tóxico, tá bom? Então é importante a gente entender isso. Tanto a psicologia, quanto a anatomia humana, quanto também a sexualidade, a afetividade e a espiritualidade entre um homem e uma mulher são diferentes, gente. Sim ou não? O corpo de um homem é igual ao corpo de uma mulher? Não.
Totalmente diferente. A anatomia, né? Isso. A psicologia, a mente de uma mulher é igual à mente de um homem? Não. A sexualidade, né? Os órgãos sexuais, o aparelho reprodutor do homem é igual ao da mulher? Não, são diferentes. São complementares. E a afetividade? Será que o homem é igualzinho à mulher, sentimentalmente falando? Não. E a espiritualidade também, a experiência espiritual é diferente. Uma perguntinha, quem é que vocês acham que busca mais a Deus? O homem ou a mulher? Basta olhar para as igrejas, né? As igrejas têm muito mais mulher do que homem. Isso, até pelo fato de ser mãe. Não só isso, a mulher ela tem um aspecto emocional, sensível maior do que o homem, tá? Então, automaticamente, ela é muito mais aberta, muito mais sensível para as coisas espirituais, acaba buscando mais do que os homens, tá? Vamos lá, essas diferenças são complementares e foram determinadas intencionalmente por Deus. Fala comigo, as diferenças foram criadas e forjadas por Deus. Então, quem criou essa diferença antagônica entre o homem e a mulher? Foi Deus, de forma intencional, né? Então, Deus criou de forma intencional o homem e a mulher. No Gênesis são chamados de varão e varoa, Adão e Eva, tá bom? Não tem Ivo e nem a dona, tá? É Adão e Eva. Tá bom? Depois nós vamos mandar isso aqui em PDF. Se não der tempo de anotar, vai anotando só o que está no negrito aqui, ó, que é as partes mais importantes, tá bom? As diferenças são complementares. Vamos lá. Cada cônjuge deve conhecer, assumir e desempenhar o seu próprio papel e aceitar o papel do outro, dando condições para exercê-lo. Quer dizer, o homem tem que assumir o papel dele, a mulher assumir o papel dele, e não só isso, permitir que cada um, tanto homem quanto mulher, desempenhe os seus papéis dentro do lar e dentro da família. Não adianta nada eu desempenhar o meu papel e não permitir que a Sofia desempenhe o dela. Eu querer fazer tudo dentro do lar e dentro da família, está errado. Entenderam, gente? Amém? Então é necessário que cada qual cumpra o seu papel e permita também que o outro desempenhe o seu papel, dê condições para exercê-lo. Vamos lá, continuando. O propósito da família é cooperar com Deus, gente, para que Ele tenha uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então o homem tem que ser semelhante a Jesus, a mulher tem que ser semelhante a Jesus. É claro que a mulher aqui não no aspecto masculino, né, humano, macho, nada disso. Estou falando com relação a virtudes, qualidades de Jesus, os frutos do Espírito Santo. Tanto o homem quanto a mulher, quanto os filhos precisam ser semelhantes a quem? A Jesus. Joãozão, liga o microfone aí e lê para nós Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. O Joãozão vai ler bem alto. Bem altão para todo mundo ouvir, tá? Vai lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Próximo versículo, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso, até aí. Então, qual é o propósito de Deus para o ser humano? Seja homem, seja mulher, seja pai, seja filho, seja varão, seja varoa, é que todos nós, que nascemos de novo, que queremos levar as coisas da família a sério, Romanos 8, 28 e 29, tá bom? Então a Bíblia aqui está dizendo que o alvo de Deus para mim e para você é através do Espírito Santo, eu e você nos tornarmos semelhantes a quem? A Jesus. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Deus quer que eu seja semelhante a Jesus.
ter as virtudes de Jesus, as qualidades de Jesus, a essência de Jesus, o coração de Jesus, as atitudes de Jesus. Então esse é o propósito da família, gente. É ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, tá bom? Deus não dá ao homem meramente uma companheira, muito menos uma empregada. É claro que a mulher é óbvio que é companheira, mas não é só isso. E muito menos uma empregada, uma escrava. Não, não é isso. Aí nós vamos entender. Deus dá ao homem uma ajudadora idônea, uma auxiliar, uma ajudadora, uma coluna do seu lado. O homem é o pilar mestre da família, a mulher é uma coluna dorsal do lado do homem. E os dois estabelecem um edifício santo chamado família, cujo fundamento é a palavra de Deus. Então essa ajudadora idônea é uma colaboradora eficaz para levar adiante esse nobre empreendimento para a glória de Deus. Que glória é essa, gente? A glória de Deus na família. O amor de Deus revelado no contexto da família. Tá bom? Homem e mulher são colaboradores de Deus, com diferentes papéis e diferentes funções. Quais são essas funções, tá? Quando eu menciono aqui colaboradores de Deus, abra comigo o Salmo, esse aqui eu vou ler para vocês, Salmo 127. Esses dias eu ministrei sobre isso no devocional. Salmo 127, versículo 1. Quem é que é o edificador da família? Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então quem é que constrói as famílias? Deus. Quem é que edifica as famílias na medida que os seres humanos se conectarem com o céu? É Deus. E eu e você, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, nós somos o que, gente? Colaboradores de Deus. Não é eu que construo a minha família, não é a Sofia que constrói a família dela, junto comigo. Não, gente, é Deus quem edifica o nosso lar. Na medida em que a gente caminha com Deus, coloca os princípios e valores do reino de Deus, Deus me capacita nele a edificar com ele, em colaboração com ele, um lar abençoado para a glória de Deus. Amém? Quem aqui quer ter um lar abençoado para a glória de Deus? Amém, queridos? Então é Deus quem edifica. A mesma coisa é a igreja. Os pastores são pastores auxiliares. O pastor supremo da igreja é quem, gente? Jesus. Quem é o cabeça da igreja? Não é o pastor Giovanni, é Jesus. Eu, assim como vocês, faço parte do corpo de Cristo. Eu sou um auxiliar de Cristo aqui dentro, um colaborador de Cristo, um facilitador daquilo que Cristo está fazendo na sua igreja. Mas eu não posso achar que sou eu que edifico a casa na rocha. Não. Quem edifica é o Senhor Jesus. Então você pode se tornar um colaborador daquilo que Deus está fazendo no teu lar, na tua família, ou um destruidor daquilo que Deus está fazendo no seu lar, na sua família. O que você quer ser? Um colaborador. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, continuando, gente. Alguma dúvida até aqui? Está dando para entender legal? Vamos lá então, 1 Coríntios 11, 3, olha lá, esse eu vou ler também. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, da mesma maneira que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo, de alguma maneira, também lidera aqui o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre a terra. O homem submisso a Cristo se torna o cabeça, líder e autoridade sobre a sua esposa. Os pais conectados a Cristo se tornam autoridade legítima também sobre os seus filhos. O homem e a mulher estão debaixo do guarda-chuva de Deus, que é Jesus. Amém? Então, quanto mais o marido está conectado com Jesus, mais ele se parece com Jesus.
e mais ele se torna um líder extraordinário dentro da sua casa, liderando a sua família, não com tirania, não na base da violência, da força, do xingamento, das ofensas, não, na base do serviço em amor. Amém, gente? Então aprendam isso, é servir em amor, liderar é servir em amor. Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem fique só. Gente, isso aqui é uma das frases mais lindas do mundo. Imagina um mundo só de homens. Seria terrível, gente. Uma bagunça só, um fedor só, um caos. Um mundo só de homens. Um mundo só de mulher, também ia ser uma confusão só. Também ia ter seus pormenores, sem dúvida nenhuma, porque, gente, a gente precisa um do outro. O homem e a mulher, eles se complementam. Sim ou não, gente? Sim. Então, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então é muito importante nós entendermos isso. Essa é uma das frases mais lindas que Deus disse a Adão. Não é bom que o homem fique só. Adão começou a perceber que todo animalzinho tinha o macho, tinha a fêmea. Tinha macho, tinha a fêmea. Tinha a vaca, tinha o boi. Tinha o leão, tinha a leoa. E ele estava sozinho. Aí Deus disse essa frase maravilhosa. Não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea aqui é eficaz, funcional, produtiva, abençoadora. A mulher foi chamada para ser isso. Amém? Auxiliar, os dois trabalhando em prol do mesmo propósito. Gerar filhos para a glória de Deus, promover um ambiente saudável de amor, de graça, onde cada um dos membros da família, com a graça de Deus, em unidade, se tornam cada dia mais parecidos com Jesus. Quais são as funções do marido, gente? Principais, tá? Depois nós vamos especificar cada uma delas. Primeiro, ser o cabeça, ser o líder. Eu sempre costumo ilustrar para os homens, é que Deus quer que o homem seja a locomotiva da família. Locomotiva é a máquina do trem. É aquela que puxa os vagões atrás. Sim ou não, gente? O que seria de um trem sem locomotiva? Ele vai andar? Ele vai chegar no destino? Não. Mas se tiver um cabeça, se tiver ali uma locomotiva, os vagões vêm atrás. Qual é o segundo membro ali dessa locomotiva? A mulher. E os demais vagões? São os filhos. Então, olha a importância do homem ser cabeça, assumir a frente do seu lar, da sua família, ter a responsabilidade geral diante de Deus. Você vê lá naquele episódio, capítulo 3 de Gênesis, que quando a mulher caiu primeiro, depois o homem, quem é que Deus cobrou a responsabilidade da queda, gente? O homem. Adão, cadê você? Deus falou primeiro com quem? Com Adão. Quem tem a responsabilidade geral e principal quando algo de ruim acontece na família? O homem. Ele é o responsável geral diante de Deus. Ele é um colaborador de Deus no seu lar. Ele tem autoridade de Deus dentro da sua família. Vou dar um exemplo prático dessa questão da autoridade. Uma coisa é a mãe falar com o filho, puxar a orelha dele. Outra coisa é o pai. Geralmente, quando o pai fala, os filhos reagem de uma maneira muito mais eficaz. Sim ou não, gente? Nada contra, né, a puxão de orelha da mãe, nada contra a mãe também exercer um papel disciplinador, de correção, mas quando o homem fala, os filhos reagem de forma diferente. Por quê? Sobre ele está revestida a autoridade de Deus. É claro que às vezes o homem viaja, o homem tem que fazer sair em prol de buscar recursos para a família, e a mulher acaba assumindo um pouco esse papel, porque às vezes o marido está fora, ou trabalhando, ou viajando a trabalho, produzindo riqueza, e ela tem que assumir ali, porque o rolo aconteceu na hora
E ela tem que assumir essa autoridade. Ela também tem essa autoridade, gente? Sim ou não? Sim. Em conjunto com o homem. Mas você pode perceber, as crianças reagem de forma diferente à autoridade do homem e à autoridade da mulher. Claro que as mães, né, que às vezes passaram por um divórcio, ou são viúvas, elas têm que assumir os dois papéis. E Deus dá graça, com a sua misericórdia, capacita elas a fazerem da melhor maneira possível esses dois papéis. Sim ou não, gente? E muitas delas fazem um trabalho lindíssimo e maravilhoso. São capazes, são capacitadas por Deus, porque o próprio Deus assume essa carência que acontece com a ausência paterna. Deus capacita essas mulheres. E eu já vi filhos maravilhosos sendo disciplinados, corrigidos, orientados por mães valiosas, que ou são divorciadas ou são viúvas. Sim ou não? Sim, é possível. Deus dá graça. Está debaixo da autoridade de Cristo. Já falei um pouquinho sobre isso. Quais são as principais funções da mulher, gente? Ser ajudadora idônea do seu marido, uma ajudadora eficaz, colaboradora. Ter a responsabilidade associada com ele. Não é geral, não é principal, mas é associada com ele. Ser a colaboradora do marido e de Deus, naquilo que Deus está edificando dentro da casa, e proteger-se na autoridade do marido. Assim como Jesus é o guarda-chuva sobre o marido, a mulher e os filhos, o marido é o guarda-chuva sobre a esposa e os filhos. Amém? Uma mulher em submissão, gente. Claro, estou falando de submissão inteligente, sobre coisas que não sejam contrárias à palavra de Deus, é óbvio, tá? Toda vez que o marido pedir uma coisa que seja contrária à fé daquela mulher e o relacionamento dela com Deus, ela é óbvio que pode desobedecer o marido, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Ok? Amém? Então, se teu marido pedir para você fazer alguma coisa, claro que aqui eu não estou promovendo rebeldia contra os maridos, nem motim, né, nem levante contra eles, mas assim, se acontecer algum comando estranho, demoníaco, diabólico, carnal, contrário a Deus, é o único artifício que você tem para desobediência daquela pessoa que tem papel de autoridade, seja quem for. Quando ele pedir para você uma coisa contrária à palavra de Deus. Vocês estão entendendo? É a única situação onde você vai ter que escolher Deus ou aqui. Então fique com Deus. Porque Deus é o meu amor maior. E vice-versa. Mulher pediu uma coisa para você fazer que é contrária a Deus. Opa! Estás louca, mulher? Você lembra de Jó? O que a mulher de Jó pediu para Jó? Mete a boca em Deus, blasfema contra esse teu Deus aí que te deixou nessa situação. Jó obedeceu ela? Jó seguiu a orientação dela? Não, pelo contrário, ainda deu uma zorbada nela. Chegou e falou: estás louca, mulher, eu não vou fazer isso. Eu vim nu a esse mundo e nu eu voltarei. Mas louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? É um exemplo de obediência a Deus acima de obediência a seres humanos, seja de qualquer lado que for, ou homem ou mulher, tá bom? Mas toda vez que a mulher se submete ao marido, dentro de tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, ela se protege na autoridade do esposo. Ah, mas meu esposo não é crente, mas ele é teu marido. E se ele não está te pedindo nada contrário à palavra de Deus, você tem que se submeter, que debaixo da submissão ao marido, a proteção de Deus. Ok? O que significa ser cabeça? Agora nós vamos abrir um pouco mais aqui essa questão da liderança do marido na família. É assumir a responsabilidade geral da família e a autoridade principal, ainda que não seja única. Não seja única por quê, gente?
Porque ao lado dele também tem uma mulher, que tem também autoridade sobre os filhos. Sim ou não? Sim. Ele, o homem, o cabeça, é o encarregado de fazer com que a família se encaminhe para o propósito divino. Qual é o propósito divino? A glória de Deus. Amém? Olha que coisa linda. Qual deve ser o propósito de Deus para a família? Glorificar a Deus. Você se lembra, né? Eu já falei várias vezes em várias ministrações que vários teólogos no século XVII, em Westminster, na capela de Westminster, lá na Inglaterra, se reuniram para estabelecer uma declaração de fé em conjunto, fizeram o catecismo de Westminster, que é uma declaração de fé das igrejas reformadas, das igrejas evangélicas, protestantes, e uma das grandes declarações que fizeram lá foi que o propósito do ser humano é desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Onde é que está isso? Efésios capítulo 1. Efésios 1, você vai ver várias vezes Paulo aqui dizendo para a igreja: louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus. Esse é o supremo propósito de Deus para a família, para o indivíduo, para a mulher, para o homem. Tudo que você fizer para a glória de Deus vai agradar a Deus, gente? Sim ou não? Vai ser segundo a vontade de Deus? É claro. Se promove a glória de Deus, é segundo a vontade de Deus. Tá bom? Então, quando você tiver no entrave na sua vida, uma escolha difícil para fazer, você tem que pensar nisso. Isso que eu vou fazer, essa decisão que eu vou tomar, essa escolha que eu vou fazer, vai promover a glória de Deus? Deus vai ser honrado, glorificado com essa minha atitude? Sim ou não? Se não, não faz. Não faz. A mulher começa a xingar e desonrar o marido. Ela está promovendo a glória de Deus? O homem está sendo cruel, violento e tirando com a mulher. Ele está promovendo a glória de Deus? É claro que não, gente. Então a glória de Deus tem que ser revelada através da família. Esse é o propósito divino para a família. O homem é a autoridade que estabelecerá o governo de Cristo aonde? No lar. A começar aonde, gente? No próprio coração do homem. Um homem que é governado pelo Espírito Santo de Deus vai ser uma bênção para sua mulher e uma bênção para os seus filhos. Sim ou não? Claro. Vai ter domínio próprio, vai ser sábio ao falar, vai ser sensível às necessidades da família. Por quê? Porque Jesus reina no coração dele. Ele governa, ele tem o governo de Cristo no seu coração. E automaticamente liderança no seu lar a partir do governo de Cristo no seu coração. Deve governar com graça e amor. Vamos falar junto? Graça e amor. Expressar com a sua conduta, ou seja, com as suas atitudes, com o seu comportamento, o caráter de Cristo, sem impor seus próprios caprichos egoístas. Vocês acham que tem muito homem cheio de capricho egoísta, gente? Sim ou não? Ah, você tem que ser do meu jeito, as coisas têm que ser do meu jeito, cala essa tua boca e tal, blá, blá, blá. Aí começa a ameaçar a mulher, começa a manipular, começa a desgastar emocionalmente, começa a ferir, começa a arrebentar a mulher. E ele vai ter o resultado disso, da semeadura dele. Fere, machuca, egoísta, só pensa nele, não liga para ela, não trata com carinho, não trata com amor. Caprichos egoístas. Deus não respalda caprichos egoístas, gente. Amém? Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso fazer algumas coisas que eu gosto de fazer? Não, não estamos falando disso. Estamos falando de caprichos egoístas, ou seja, você só pensa em você. Você não está nem aí para o outro.
Só tem duas coisas que são antagônicas, gente. Ou você é egoísta, só pensa em si, no seu umbigo, nas suas coisas, não está nem aí para os outros, ou você é altruísta. Ó, vamos anotar isso aqui que é importante, são dois conceitos importantes, tá? Egoísmo, quer dizer, aqui na família funcional, vai ter altruísmo, tá? Versus egoísmo. Tá bom? O que é o altruísmo? É colocar o outro em primeiro lugar. Já dizia um autor norte-americano, Edwin Cole, ele diz assim: amar é colocar o outro em primazia e o eu em segundo plano. Amém? Começa a aplicar isso dentro do teu casamento, dentro dos teus relacionamentos, no relacionamento com seus filhos. Altruísmo. Alter significa, no original, o outro. O outro tem primazia, o outro tem primeiro lugar. O outro precisa ser valorizado, amado, cuidado. O eu fica em segundo plano. Não é que você vai esquecer do eu. O eu também é importante, mas não é o mais importante. É importante cuidar do eu, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Claro, você não pode ser massacrado pelo outro, pisoteado, arrebentado. Não é isso, você precisa proteger também o teu eu. Além de passá-lo pela cruz, né? Depois que passa pela cruz, moidinho, igual carne moída, mas ainda vai sobrar um euzinho ali saudável, com amor próprio equilibrado, que precisa ser cuidado. Jesus disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. O teu eu, quem você é, a tua essência, o teu valor, a tua singularidade. Guarda o teu coração. Eu não posso expor meu coração para quem pisoteia, eu não posso expor o meu coração, que é um tesouro, é uma mina de ouro para qualquer pessoa. Não. Eu preciso guardar o meu coração, porque o meu coração é fonte de vida. Se alguém pisotear, matar, destruir o teu coração, ela destrói a fonte da sua vida. E coração aqui é vida emocional. Sentimentos, emoções. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos lá. Nada de caprichos egoístas. Outra coisa, é responsável por vigiar, prover, cuidar, proteger a família. Vamos falar junto? Vigiar, prover, cuidar, proteger a sua família. E solucionar os problemas que surgem com a ajuda do Senhor. Tua mulher não tem que ficar numa escada pendurada botando foco na sua casa. Ó, por exemplo, Valdir, né? Parabéns pro Valdir, sabe fazer de tudo, gente. Até construir casa, arrumar, pintar a casa, tudo. Eu admiro gente assim, tem que ser assim. O homem da casa tem que ter isso à minha frente. É ou não é? É. E não deixar na mão da mulher. Furou o pneu, o cara fica olhando e a mulher lá se matando, arrumando o pneu do carro. Uma vez eu me lembro que eu ouvi uma mulher chorando na minha frente. Ela disse assim: pastor, tu acredita que furou o meu pneu, meu marido não sabia fazer, não fez nada, eu que tive que trocar o pneu do meu carro. Ela falou chorando. Eu pergunto para vocês, um casal dentro de um carro, a mulher que tem que trocar o pneu? Isso é papel de mulher? A não ser que ela esteja sozinha, no meio do nada, aí ela vai ter que fazer isso, sim ou não? Mas se tiver um homem com H maiúsculo do lado dela, é ela que vai fazer isso? Jamais. Um homem de verdade vai vigiar, vai prover provisão, bens materiais, riquezas, recursos, vai cuidar da sua mulher, dos seus filhos e vai proteger. Nessa viagem que eu fiz, agora recente, chegou um determinado momento, nós estávamos num restaurante,
E aí estava eu, minha esposa, minha prima lá dos Estados Unidos e 4 sobrinhas e uma amiga da Giovana. Nós estávamos uma galerinha. Aí nós entramos dentro do restaurante, aglomerou uns caras na frente e tal. E aí começou assim, o ambiente começou a ficar perigoso. Era uma região litorânea, uma região de porto, e os caras ali meio que brigando entre eles, aquela confusão. Eu peguei, joguei todas elas para dentro assim e falei, não, peraí, eu vou ficar aqui na porta. Aí compramos lá as comidas e tal. Elas queriam que eu fosse lá para casa, eu falei, não, não vou. Eu só vou depois que todo mundo comprar ali as comidas, pagarmos tudo direitinho, nós vamos todo mundo junto e eu vou atrás aqui de olho nesses caras aqui. Porque pode acontecer de tudo. O que é isso? Proteger e cuidar. Tem uma cena na internet, esses dias eu vi, num story de Instagram, tinha um casalzinho de jovens, assim, provavelmente namorados, chegou o bandido com uma arma, ele desceu da moto, apontou a arma, a mulher ficou em choque, o cara pegou e saiu correndo e deixou a mulher sozinha com o bandido. Aí eu te pergunto, gente, que tipo de homem nós estamos produzindo nos dias de hoje? Um cara que sai correndo e deixa a namorada sozinha na frente do bandido. É esse tipo de homem que a nossa sociedade hoje está produzindo. Que não é capaz de proteger sua namorada. Se eu fosse essa mulher, e eu acho que ela fez isso, rapaz, nunca mais olhar para a cara de um homem desse. Sim ou não, mulheres aqui? Meu Deus. Solucionar problemas que surgirem com a ajuda do Senhor. Tem problemas que a gente não vai resolver sozinho. Tem problemas que a gente vai precisar da ajuda do Senhor. Ajuda do Senhor. Isso significa ser cabeça. Ele é responsável por guiar a família em uma convivência alegre e harmoniosa, na qual todos possam se desenvolver fisicamente, mentalmente, socialmente e espiritualmente. Criar um ambiente saudável, onde todos consigam se desenvolver fisicamente, ou seja, corpo, mentalmente, cabeça, socialmente com outras pessoas. Quem tem que ensinar os seus filhos a interagir com outras pessoas é você. E espiritualmente, quem tem que ensinar a buscar Deus os seus filhos é você. Vocês não vê você orando, você lendo a palavra, você buscando a Deus, você tendo frequência na igreja, buscando o Senhor. Tem irmãos da nossa igreja, gente, que é uma vergonha. O cara vem uma vez a cada 3, 4 meses para a igreja. É uma vergonha. Eu não consigo compreender um crente fazer isso. Não vou mencionar nome, não interessa, mas eu vejo como pastor pessoas vindo a cada 3 meses na igreja. Que tipo de exemplo a gente vai dar para os nossos filhos? Se nem eu como pai busco ao Senhor, você acha que quando o filho se tornar maiorzinho, ele vai buscar Deus? Que tipo de exemplo de fé eu tenho deixado para os meus filhos? Que exemplo esse irmãozinho está dando para os seus filhinhos? Filhinho pequeno. E o problema não é o pastor, não é a igreja, não são os irmãos. O problema é falta de aliança com Deus. É claro que todo mundo tem direito uma hora ou outra não vir na igreja, vai fazer uma viagem com a família. Isso é lindo, gente. Todo mundo tem direito de fazer isso, inclusive o pastor. Sim ou não? Sim. Agora o cara mais faltar do que vir na igreja, aí, pelo amor de Deus, gente. O cara vir na igreja a cada 3, 4 meses, pelo amor de Deus. Isso é falta de aliança com Deus. Os teus filhos vão ser igualzinho você. Ou pior ainda, porque não tiveram referência na vida dos pais.
Tomara que esses irmãozinhos mudem isso em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida deles. Que Deus mude isso. Amém? Jesus disse: o que quiser ser o maior, seja este que vos sirva. Está lá em Marcos 10, 43. Ou seja, a liderança no modelo de Jesus é a liderança servil, que serve, que ajuda, que apoia, que também faz as coisas que são necessárias dentro da sua casa. Irmão, eu não tenho vergonha, eu lavo a louça, eu não tenho vergonha, às vezes eu faço almoço, sábado e domingo. Eu não tenho vergonha de se vir aqui com vocês, eu fiz um cafezinho para minha esposa, esquentei um pãozinho de queijo. Eu não sou menos homem por causa disso. Pelo contrário, eu sou mais homem por causa disso. E vocês precisam ver a felicidade da dona Sofia quando eu faço isso. Ela fica igual uma criança pequena assim. Você está cuidando de mim, né? Coisa mais lindinha do mundo. Isso é amor, gente. É liderar pelo amor. Amém? Né? Quando o pai vai lá buscar as marmitinhas, traz para casa. O pai vai lá na padaria, compra pão e traz para casa. Eu faço questão, gente, de fazer compra no supermercado, comprar os pães da minha casa, se acabar queijo e presunto, leite, eu vou lá buscar. Porque a minha família, ela precisa ver que eu sou o provedor. Eu sou o cuidador deles. Que não vai faltar nada para eles. Amém? Eu aprendi isso com quem? Com meu pai. É esse tipo de homem que a gente precisa produzir dentro das igrejas. Homens cuidadosos, homens vigilantes, homens que liderem as suas esposas, não por imposição, não porque está na palavra, você tem que me obedecer, não. Você lidera servindo, amando, se doando, se abnegando, se sacrificando por eles. Amém? Claro que eu tenho defeito, não estou me colocando aqui como o ápice da masculinidade, nada disso, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo aqui para vocês. Tenho minhas falhas, às vezes erro também, sou ser humano, sou pecador, não sou herói de ninguém, mas assim, eu quero deixar no coração da minha esposa, dos meus filhos, uma marca indelével. Vamos falar junto? Marca indelével. Isso aqui é legal até anotar, tá? Marca indelével. O que é isso, pastor? Uma marca no coraçãozinho deles que ninguém vai conseguir apagar. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Então vamos lá. Avançando mais um pouquinho. Ele é responsável por ensinar a palavra de Deus, por instruir, animar, edificar e corrigir. Essa orientação virá principalmente com o seu exemplo. Como é que os filhos vão saber sobre as coisas de Deus? Aprendendo com os seus pais. Se os filhos veem os pais lendo a Bíblia, eles também vão ler a Bíblia e vão aprender as coisas da Bíblia com os pais. Instruir, animar os filhos para vir para a igreja. Edificar os filhos. Eu acho a coisa mais linda, Manuzinha, todo domingo de manhã, sem a gente pedir, ela sai lá, acorda cedinho, vem aqui servir a igreja. Eu acho a coisa mais linda, sempre dou um abraço, dou um beijo nela. Edmilson, tu está de parabéns, cara. O Mateuzinho, mesma coisa, né? Vem várias vezes aqui servir a igreja. É isso, gente, nós temos que ensinar aos nossos filhos o prazer de estar na casa do Senhor. Mas como é que a gente faz isso? Trazendo a casa do Senhor para dentro dos nossos lares. Ele não vai ver tu ouvindo música do mundo, não. Ele vai ouvir tu ouvindo música de adoração. Os meus filhos viram no sábado assistindo uma série sobre o rei Davi. Não estava assistindo besterol, bobiça, coisa zoeira, não.
Eles estavam vendo, eu assistindo uma série sobre Davi. Várias vezes eles passaram por mim e me viram chorando, vendo aquela história de Davi. Gente, tem uma cena que não sai da minha mente, é quantas e quantas vezes eu cheguei no quarto do meu pai e eu vi ele de joelho dobrado chorando na presença do Senhor. Chorando copiosamente, de joelho dobrado na presença do Senhor. Essas marcas ninguém consegue tirar do meu coração. Ninguém. Quantas e quantas vezes eu vi o meu pai entrando no nosso quarto, impondo as mãos e orando pelos seus filhos, cada um dos seus filhos. Quantas e quantas vezes eu vi meu pai viajando de avião, ele era diretor industrial de um monte de empresa, de negócio. Quando ele voltava do avião, ele guardava as comidinhas do avião, os biscoitos, as coisinhas, guardava na malinha dele, chegava em casa, ele abria a malinha e trazia os biscoitinhos, os negócios dava pra gente. Acabei de lembrar. Uma marca indelével no coração. Quais são as marcas que nós estamos deixando no coração das pessoas que nós amamos? Que tipo de marca? Marcas positivas ou negativas? Marcas que edificam ou marcas que traumatizam? Marcas que abençoam ou marcas que assolam a alma e os corações? Como é que você quer ser lembrado do dia que você partir dessa vida? Que lembrança as pessoas que estão ao seu redor vão ter de você? Que lembrança? Se eles tiverem que escrever alguma coisa na tua lápide, que é aquele lugar, né, do sepulcro, onde se escreve alguma coisa, o teu nome, e uma frase, um versículo, alguma coisa que lembre você. O que as pessoas mais próximas de você vão escrever de você? Marcas indeléveis no coração. Essa orientação virá principalmente, no caso do homem aqui, com o seu exemplo. Exemplo. Meu pai deixou uma marca extraordinária no meu coração. Eu sempre vi um homem apaixonado pela sua esposa. Pergunta como é que eu sou com a dona Sofia. Um homem apaixonado pela sua esposa. As coisas positivas que nós vamos gerando dentro do lar, dentro da família, isso vai se perpetuando pelas gerações. E as gerações se tornam cada vez melhores, gente. Talvez atrás de você as gerações falharam, erraram, foram uma tragédia, ou fizeram dentro das suas limitações, erros e falhas, que eles também aprenderam erradamente com os seus pais. Mas a palavra de Deus tem poder de transformar realidades e famílias. Sim ou não? A partir de você, uma nova geração abençoada vai ter. O meu pai não recebeu carinho, amor e afeto do pai dele. Não recebeu. Meu avô era aquele alemão grosso, estúpido, mais grosso do que toco de açougueiro. Grosso. Agora meu pai se converteu com 19 anos. Jesus entrou na vida dele. Claro que no início, né, minha mãe achava que tinha casado com um príncipe num cavalo branco. E logo nos primeiros anos ela percebeu que tinha vindo só o cavalo. O príncipe não tinha chegado. Mas através do Espírito Santo, a minha mãe viu Deus transformando o cavalo num príncipe. Amém? Fala comigo, Deus pode transformar cavalos em príncipes. Sim ou não? E para com esse negócio, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, as pessoas têm que me amar do jeito que eu sou assim, o problema é deles. Não. Pecado é pecado, carnalidade é carnalidade, erro é erro, falha é falha, cria vergonha na cara.
você que está me assistindo, não é os irmãos aqui, em nome de Jesus, crie vergonha na cara e modifique comportamentos errados na sua vida. Não tem desculpa esfarrapada para Deus. Ah, pastor, eu fui criado na fazenda, na ponta da bota, o problema é teu. Em Deus você vai mudar isso e teus filhos não vão receber isso de você. Você vai ser amoroso, gracioso, vai ser firme, é claro, disciplinador sim, quando tem que ser. Mas nada de ser estúpido, bruto, cavalo, violento, cruel, não. Você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. O que os teus pais erraram, gente, você não precisa errar. Por exemplo, meu pai foi uma tragédia financeira. Foi uma tragédia. Ele não é um exemplo para mim na área financeira. Nunca foi. Até hoje, bate cabeça nessa área. Mas eu não fui igual ao meu pai. Eu jurei para mim mesmo, pedi ajuda de Deus e falei, eu vou ser diferente do meu pai. Quem pode dar glória a Deus? Fala comigo, eu posso ser diferente dos meus pais. Posso ser melhor do que os meus pais. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com a força do Senhor, você pode ser melhor do que os seus pais. Meu pai quebrou 3 vezes, eu nunca quebrei financeiramente. Nunca. E em nome de Jesus eu nunca vou quebrar. Amém? Podemos ser melhores do que os nossos pais. Eles fizeram o que era possível, o nível de entendimento que eles tinham. Vamos sempre olhar com honra, com respeito, com amor, com dignidade, sempre. Eles fizeram às vezes aquilo que eles aprenderam. Mas nós agora temos a palavra. E o nosso modelo é Jesus. Amém, gente? Então, vamos parar por aqui, vamos dar um coffee breakzinho, 10 minutinhos. O pastor fez um cafezinho, fui eu que fiz o café para vocês, tá? Tá ali um cafezinho, tem umas bolachinhas, 10 minutinhos de coffee break e a gente volta aqui para o segundo momento da nossa aula. Pode fechar lá, João.